Gostaria de convidar a abrir a sua Bíblia no livro de Isaías, no capítulo 6. E nós vamos ler esse texto, que é um texto até bastante conhecido, só que é um texto do Velho Testamento. E eu gostaria que você pensasse no processo de encontro com Deus. Isaías teve um encontro com Deus. E eu quero desafiar você a ter um encontro com Deus também. Ou a lembrar os encontros com Deus que você já teve. E não um encontro qualquer, porque todo dia, a gente deveria ler a Bíblia, ter um tempo devocional, um tempo de oração. E certamente o profeta Isaías também tinha esse tempo, ele já era um profeta. E aconteceu isso na vida dele, esse encontro de uma maneira muito fantástica, muito linda, muito extraordinária. E eu gostaria de te desafiar a se colocar e a desejar e a querer ter verdadeiramente um encontro com Deus. Vamos ler então? Nós vamos ler o capítulo 6, dos versos 1 até o 8. E diz assim a palavra do Senhor: no ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e as abas das suas vestes enchiam o templo. Serafins estavam por cima dele, cada um tinha 6 asas. Com 2 cobria o rosto, com 2 cobria seus pés, e com 2 voava. E clamavam uns para os outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Toda a terra está cheia da sua glória. E as bases do limiar se moveram à voz do que clamava, e a casa se encheu de fumaça. Então disse eu: ai de mim, estou perdido, porque sou homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios. E os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Então um dos serafins voou para mim, trazendo na mão uma brasa viva, que tirara do altar com uma tenaz. E com a brasa tocou a minha boca e disse: eis que ela tocou os teus lábios, a tua iniquidade foi tirada e perdoado o teu pecado. E depois disso ouvi a voz do Senhor que dizia: a quem enviarei? E quem há de ir por nós? Disse eu: eis-me aqui, envia-me a mim. Amém, queridos? Bom, esse texto inicia falando que era o ano da morte do rei Uzias. A história do rei Uzias é bastante interessante e você pode ler com todos os seus detalhes em 2 Reis capítulo 15 ou em 2 Crônicas capítulo 26. Ali está a história completa. Eu vou contar um pouquinho, mas você pode ver os detalhes ali na Bíblia, sabe? Perceber os detalhes na Bíblia é algo impressionante, bem lindo. Então o rei Uzias, depois que seu pai morreu, ele começou a reinar quando ele tinha 16 anos. E ele reinou durante 52 anos em Judá. Foi um reinado extremamente longo. Foi um reinado em que o rei Uzias, ele fez o que era reto perante o Senhor. Ele fez tudo certinho. Ele foi um homem que fez um exército tremendo de mais de 300 mil homens. Só chefes de exército tinha mais de 2.000 pessoas que eram chefes no exército. Era um exército poderoso, ele estendeu as fronteiras de Israel. E ele tinha um exército extremamente poderoso. Ele gostava de agricultura e pecuária, ele desenvolveu o país. Ele tinha no seu exército também armas de tecnologia de ponta. E ele então, o reinado dele foi um tempo de prosperidade e estabilidade no reino de Judá. Então, meus irmãos, você imagine 52 anos de que estava tudo bem.
ou vamos colocar 50 anos que estava tudo bem, estava tudo certo. Mas acontece que esse texto começa que era o ano da morte do rei Uzias. Acontece que o rei Uzias fez tudo tão certo, e tudo que ele fez no reino, estava tudo tão bem, que ele começou a se achar no direito de fazer algumas coisas a mais. E ele achou que ele podia entrar no templo e oferecer incenso no Santo dos Santos. E um dia ele inventou de fazer isso. Ele já tinha feito tudo o que era possível enquanto rei, desenvolvido a nação, desenvolvido um exército, sendo poderoso em guerra, tendo paz. E de repente ele achou que podia fazer aquilo que os sacerdotes faziam. E ele foi. E ele pegou o incensário e começou a entrar no templo. Entrou no átrio, entrou no santo lugar e entrou no Santo dos Santos. Quando o sacerdote Azarias e mais 80 sacerdotes com ele viram aquilo, ficaram apavorados. Ele era o rei. Ele tinha todo o poder da nação. Ele podia mandar matar aqueles sacerdotes. Mas eles, por amor à casa do Senhor, por amor à ordem que a Bíblia estabelecia, que a lei do Senhor estabelecia, aquele lugar aonde ele entrou era só para o sumo sacerdote entrar. E Azarias se levanta com os outros sacerdotes e dizem: ó rei, você não pode fazer isso. Eles com muita coragem, porque eles podiam ser sentenciados à morte, porque estavam enfrentando o rei, estavam repreendendo o rei, dizendo: você não pode fazer isso. A palavra de Deus, Deus não te permite fazer isso. E naquele instante, o rei Uzias, ele ficou muito indignado, porque aqueles que deveriam ser os seus subalternos, eles estavam repreendendo a ele. E naquele mesmo instante, saiu na testa dele lepra. E ele imediatamente foi levado para uma outra casa, foi separado da família, separado do seu povo, não podia mais reinar e morreu. Seu filho Jotão reinou em seu lugar. Mas você imagine num reino onde o seu rei morre desse jeito, leproso num lugar. Um reino que era estável, que ia muito bem, agora passa por um momento difícil. E Isaías já era profeta. Dizem alguns estudiosos, até não se tem certeza, de que ele era parente do rei Uzias. Mas ele frequentava a corte. Ele profetizava já nesse tempo. E veio esse tempo de instabilidade à nação. E eu quero dizer para você que talvez está passando um tempo de instabilidade. Você que talvez aconteceu alguma coisa que você não esperava. Você que talvez estava planejando algumas coisas que não deram certo. Ou talvez uma porta nova está se abrindo e você também não sabe o que fazer. Isaías foi para o templo. Isaías foi buscar ao Senhor. E é isso, meus irmãos, que nós precisamos fazer. O que você está fazendo hoje está aqui na casa do Senhor. E nós não estamos aqui para cumprir um ritual. Nós estamos aqui para buscar a face de Deus, para termos um encontro com Deus. Posso ouvir um amém? Eu espero que vocês estejam aqui para isso. Que a gente esteja aqui para ter um encontro com Deus. Isaías buscou o Senhor, então ele foi neste ano, na morte do rei Uzias. E o que aconteceu? O que a palavra diz? Eu vi o Senhor. Isaías tem uma visão de Deus. E vê o seu trono. E vê um trono alto e sublime. E vê o templo cheio da presença de Deus.
Meus amados irmãos, é importante que a gente lembre que isso aqui é Velho Testamento. E é importante que você saiba que quando Jesus Cristo morreu, o véu do templo se rasgou. E agora, Deus não habita mais em templos feitos por mãos humanas, mas Deus habita em nós. Eu e você somos chamados para ser o templo. O apóstolo Paulo nos ensina: vós sois o templo onde habita Deus. E eu quero te perguntar, que tipo de templo é você? Será que você é um templo cheio da presença de Deus? Que quando as pessoas olham para você, elas veem como Isaías viu, que a presença de Deus enchia o templo? Ou será que nós somos templos vazios? Ou será que nós temos entupido o nosso templo com coisas mundanas, humanas e materiais? O que enche a nossa vida? Quais são as metas da nossa vida? O que nós queremos com a nossa vida? Será que são planos humanos? São planos de sucesso? Ou será que nós temos os planos de Deus? Será que nós estamos determinados a viver na presença de Deus? Será que nós queremos a presença de Deus? Porque sabe, meus irmãos, muitas vezes nós queremos Deus só onde a gente quer. Eu lembro de um teatro que foi feito acho que umas 2 vezes aqui na igreja, que eu acho fantástico aquele teatro. Era um moço que estava no telefone com a namorada, ele era crente, era da igreja. E Jesus bate na porta. E Jesus, ele vai, atende, leva um susto, né? Ô Jesus, estou aqui. Ele disse, vim te visitar. E ele com a namorada, marcando um encontro com a namorada no telefone. E Jesus disse para ele, eu queria bater um papo com você, vim estar com você. E o moço disse, mas hoje, essa hora? E a namorada convidando ele, vamos para a festa, não sei o quê, né? E ele, Jesus, tu não pode vir amanhã? Mas Jesus, será que tu não vem semana que vem? E Jesus, mas agora? Até que aquele moço, muito irritado, pega Jesus e prega. E vai se encontrar com a namorada. Sabe, quando nós estamos diante de uma dificuldade, quando nós estamos diante de problemas, nós queremos que Jesus esteja muito perto. Mas quando tudo vai bem, muitas vezes nós somos como o rei Uzias. Tudo vai bem, então eu acho que eu posso fazer qualquer coisa. Inclusive profanar o templo. E talvez hoje a nossa profanação de templo, lembrando quem é o templo, não é mais entrar no Santo dos Santos com um incensário na mão. Mas nós profanamos esse templo toda vez que a santidade não é prioridade na nossa vida. Toda vez que nós usamos esse templo para o nosso próprio proveito, para o nosso próprio prazer, sem lembrar que ele é o templo. Achando que é meu corpo, minha vida, meus direitos. Isaías viu o templo cheio da presença de Deus. Eu queria que você cultivasse um templo cheio da presença de Deus. E esse templo tinha serafins, anjos estranhos, diz aqui, né?
com 6 asas, 3 pares de asas. E interessantes que os anjos são seres celestiais, são seres perfeitos e tremendamente santos. Mas que incrível! Eles cobriam os pés e cobriam o rosto, num sinal de respeito e temor à glória de Deus. Você lembra de Moisés quando estava diante da sarça ardente? E Deus disse para ele: Moisés, tira as sandálias dos teus pés, que o lugar que tu estás pisando é santo. Não era o lugar, mas é a presença de Deus. Então, em respeito a essa presença, aqueles serafins cobriam os pés. Onde será os nossos pés estão? Nos levando? Para a presença de Deus? Ou para qualquer outro lugar? E esses mesmos serafins também cobriam o rosto. Tamanha glória de Deus, que eles no maior temor tampavam o rosto. E muito interessante, que de repente, houve também, eles clamavam, né? Santo, santo, santo. Nós cantamos aqui, né? O que será que os anjos vêm? Não é que os fazem cantar santo, santo, a santidade de Deus. Será que nós queremos ver essa santidade de Deus, pensar nessa santidade de Deus? E de repente, quando eles estavam cantando aquilo, as bases do limiar do altar, elas se moveram, houve um tremor. E quando houve esse tremor e a casa se encheu de fumaça, Isaías fala algo bastante interessante. Ele diz assim: ai de mim! Se você ler o capítulo 5 de Isaías, um pouquinho antes, se você olhar, você vai ver muitos ais, a partir do versículo 8. Vai dizer: ai dos que ajuntam casa a casa, ai dos que levantam pela madrugada e seguem a bebedice, ai dos que puxam para si a iniquidade com cordas de injustiça, ai dos que mal chamam bem, ai dos que são sábios aos seus próprios olhos, ai dos que são heróis para beber vinho e valentes para misturar bebida. Então, Isaías era um profeta e ele estava denunciando o pecado dos outros. Mas agora, diante daquela visão da glória de Deus, ele diz: ai de mim, ai de mim, estou perdido. Ele é um profeta, ele sabia que quem visse o Senhor, sabe o que acontecia? Morria. Moisés queria ver a glória de Deus, e Deus disse: olha, eu vou passar ali na fenda, mas vou passar de costas, porque senão você não aguenta, você vai morrer, Moisés. E de repente Isaías tem um encontro com Deus, e esse encontro com Deus leva Isaías a se dar conta de que o pecado não era só dos outros, mas era também dele. Meus amados irmãos, eu quero dizer que esse texto, ele nos leva a uma reflexão da nossa conversão. Se um dia na vida o nosso encontro com Deus não nos levar a entender que nós somos, eu sou pecador, e que eu estou perdido, exatamente o que Isaías disse, porque sou um homem de lábios impuros. Ele era um profeta, e vivo no meio de gente ruim. Meus amados irmãos, o nosso encontro com Deus precisa nos levar a essa realidade de quem nós somos. Pecadores e perdidos. A morte é o que está reservado para nós. Isaías sabia disso.
E hoje não é diferente, é a mesma coisa. Mas quando ele estava naquela angústia de cair em si, de ver o seu pecado diante da santidade de Deus, de ver o templo tremendo, de ver as vestes do Senhor, a presença dele enchendo o templo, de o templo encher de fumaça. Um daqueles serafins vem com uma brasa viva do altar. E nós cantamos aqui, deixa queimar. O altar precisa de brasas vivas. E você sabe quem é a brasa viva? É nosso Senhor Jesus Cristo. Ele é a brasa viva do altar que quer nos tocar. Porque o anjo não pegou aquela brasa com a mão, ela pegou com uma tenaz, um instrumento. Porque aquilo era muito sério e tocou a boca de Isaías. E aí declarou: a tua iniquidade foi tirada e perdoado o teu pecado. Meus amados irmãos, a solução para o nosso pecado vem do altar. A brasa viva que nós temos hoje à nossa disposição é Jesus Cristo, que quer nos tocar, que quer perdoar a nossa iniquidade, tirar a iniquidade e perdoar o nosso pecado, que quer nos dar uma nova vida, uma vida diferente. E aí vem uma voz do Senhor, só depois do pecado perdoado, da iniquidade removida, ele ouve a voz do Senhor que diz: a quem enviarei? E quem há de ir por nós? O Senhor continua falando e clamando: a quem enviarei? A quem há de ir por nós? E Isaías, consciente do seu pecado, consciente do seu perdão, não tem mais nada para falar, não tem desculpa nenhuma do que dizer: eis-me aqui, envia-me a mim. Meus amados irmãos, isso é a história da nossa salvação, porque o nosso pecado é perdoado pelo sangue de Cristo, a brasa viva do altar. Mas não é para que a gente só viva feliz e alegre por aí. É para que eu seja enviado para o serviço do Senhor. É para que eu realize a obra de Deus. É para que eu alcance o outro que ainda não entendeu, que ainda não teve um encontro com Deus, que ainda não teve o seu pecado perdoado, que ainda não teve a consciência de que, ai de mim, estou perdido. Sem perdão de pecados nós estamos perdidos e a nossa sentença é morte. E morte eterna. Mas Jesus Cristo nos dá vida. Vida eterna, vida abundante e um sentido para essa vida. O sentido de ir. Porque o Senhor Jesus disse: ide por todo mundo, pregai o Evangelho a toda criatura. Eu e você temos essa incumbência. E eu preguei esses dias no domingo de manhã, de quanto nós precisamos ter uma consciência missional, de que nós estamos em missão com Deus. E a missão não termina em mim,
Não terminou em Isaías. Na redenção dele, mas no chamado dele, e a partir daí, você vai até o capítulo 66 de Isaías, sendo usado por Deus, profetizando. E olha que o ofício de profeta, irmãos, era uma coisa esquisita. Isaías mesmo, se vocês lerem o capítulo 20, você vai ver que Isaías tem que andar sem as vestes dele, andando só com as roupas de baixo. E descalço. Por 3 anos. Porque Deus mandou. Se nós olharmos os outros profetas, eles eram malucos, irmão. Era um chamado difícil. Complicadíssimo. Mas diante da visão do trono de Deus, da sua consciência de pecado e da sua consciência de perdão, não há nada a dizer senão: eis-me aqui. E o meu desejo sincero é que eu e você possamos ter um encontro com Deus. Um encontro que transforme as nossas vidas. Assim como Isaías, que teve uma transformação no seu ministério, que se tornou um profeta messiânico, que confrontou reis, e teve um ministério tremendo, porque disse: eis-me aqui. Muitas vezes nós achamos que esse eis-me aqui é para ir para a África ou para a Índia. Não, meus irmãos. Talvez eu sempre pedi para Deus que 10% da igreja pudesse ir, mas 90% fica. Mas nós temos uma missão aqui. Nós temos os nossos vizinhos. E eu estou tão feliz de ter os meus vizinhos aqui hoje. Muito feliz. Porque essa família, eles foram nossos vizinhos há muito tempo, agora somos vizinhos de novo. Tem os nossos vizinhos, tem os nossos amigos, tem os nossos colegas de trabalho. Quantos que estão perdidos e não conhecem o Senhor? Não se deram conta de que são pecadores, de que precisam de uma brasa viva do altar, que precisam do sangue de Cristo. Então, o meu desejo é que eu e você possamos ter um encontro com Deus. E eu gostaria de te convidar. Para que, se você quer ter um encontro com Deus, você possa vir aqui à frente. Se você quer algo mais do Senhor, você possa vir aqui na frente. Se você quer ouvir a voz de Deus, que você possa vir aqui na frente. Se você quer pedir perdão dos seus pecados, que você possa vir aqui na frente. Se você quer ter um novo tempo na sua vida com Deus, que você possa vir aqui na frente. E nós queremos orar. Aleluia. Aleluia, Jesus. Deus amado, Deus querido, nós estamos aqui. E nós queremos ter um encontro contigo. Senhor, eu quero, nós cantamos, quero ver a tua face, quero saber o que os anjos veem. Quero deixar queimar essa brasa viva no meu coração. Quero deixar queimar a presença de Jesus, com a sua glória,
que purifica esse templo, que lava, que limpa esse templo de todo pecado, de toda iniquidade. Deus, em nome de Jesus, foi talvez num tempo de dificuldade, no ano da morte do rei Uzias. Eu não sei qual é a estação que os meus irmãos estão vivendo. Se é uma estação de dificuldade, ou onde tudo está bem. Mas nós queremos buscar a tua face, meu Senhor. Queremos ver o Senhor, queremos ver os teus anjos. Queremos que o nosso templo seja cheio da tua presença. Queremos que o nosso templo seja santo, para que tu habites, para que tu te movas, para que tu faças um novo tempo nas nossas vidas, porque o Senhor está nos chamando, porque nós temos uma missão. Há um sentido em Deus para as nossas vidas, um sentido eterno, porque Deus colocou a eternidade no nosso coração, o Senhor colocou. Nos ajuda a viver essa eternidade. Senhor, eis-me aqui. Eis-me aqui, Senhor. Eu estou aqui junto com os meus irmãos. Nós queremos nesse ano de 2019 viver algo diferente em Ti, Senhor. E estamos aqui para isso. Deus, fala profundamente os meus irmãos. Toca com a brasa viva do altar, Senhor. Toca nos lábios, no coração. Toca na vida dos meus irmãos, Senhor, e faz algo diferente. Deixa queimar, deixa queimar. Vem, Jesus. Vem, Espírito Santo, nos toca, nos transforma, nos dá os teus dons. Nos faz frutificar para Ti, Senhor. Deixa queimar, deixa queimar. Deixa Que é no Teu nome, Jesus amado e querido, deixa queimar, que nós oramos e queremos sair, Senhor, daquela porta diferentes, transformados. Senhor, nos ajuda a chegar em casa, dobrar o nosso joelho, tirar as sandálias dos pés, cobrir o nosso rosto e buscar a Tua presença. E no Teu nome, Jesus, que nós oramos. Por favor, Senhor, nos deixa Te encontrar, nos deixa Te abraçar, nos deixa, Senhor. E no Teu nome, Jesus, que nós oramos. Amém e amém. Graças a Deus. Aleluia. Doce, tão doce, alto, tão alto, fundo, profundo é o Seu amor. Senhor, meu Deus e meu Pai, muito obrigada por esse tempo de estarmos aqui na Tua casa. Senhor, nós somos o templo. Que nós tenhamos esse temor, que o nosso encontro contigo, por favor, Senhor, nos leve a dizer como Isaías: ai de mim, porque estou perdido. E nos leve aos Teus pés, para que o Senhor Jesus possa vir e nos lavar e nos limpar, e possamos viver uma nova vida, uma nova história contigo, Senhor. Que seja assim, que essa semana seja abençoada, que nós possamos ter experiências contigo, que nós possamos Te ver. E é no Teu nome, Jesus, que nós oramos. Abençoa os meus irmãos, abençoa a semana deles, Senhor. Dá direção, dá graça, dá unção em tudo que nós fizermos, no nome de Jesus. Que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus o Pai e as doces consolações do Espírito Santo do Senhor estejam com todos nós hoje e para sempre. Você pode dizer amém? Amém. Glória a Deus.